Bom, pessoal, para a gente começar, eu só chamei vocês pelo nome cargo, mas eu queria ouvir um pouquinho mais do que vocês fazem, um pouquinho de vocês, um pouquinho do que vocês fazem dentro das instituições que vocês representam, começando com a Maria Tereza. Maravilha. Cara, eu estou muito contente aqui, adoro Esse evento. esse evento. Bom, meu nome é Maria Tereza, o pessoal me chama de Tere. Ah, Venho de uma carreira de 30 anos mesmo de cibersegurança, basicamente dividido em duas metades aí. Trabalhava em banco inglês internacional e sempre em cybersecurity, responsável por infraestrutura security e cyber, quando nem se falava de cyber, né? Então, criação mesmo. E aí, quando o Bradesco adquiriu as operações do Brasil aqui do HSBC, eu tive a oportunidade de vir para cá e também montar toda essa estrutura nova de cyber, que antes era a segurança da informação somente, e agora estou partindo para novos desafios de construção com a transformação do Bradesco, né? Então, plataformas de autenticação de clientes, plataformas em cloud, então tudo no Bradesco é gigantesco, é um grande desafio e gosto muito de construir, mas sempre com segurança, né? É que isso aí. demais, é o mote, ainda mais aqui dentro dessa ideia do painel e do que vocês atuam. Tiago, conta um pouquinho aí de você, cara, de trajetória e de doc. Obrigado, Bruno. Primeiro, um prazer estar aqui com todo mundo. Muitos anos já de Febraban. É muito bom estar aqui revendo os amigos e fazer parte disso aqui, poder colaborar um pouco. Bom, meu nome é Tiago Cunha, sou o CISO da DOC, né, o Head de Segurança Corporativa, responsável pelos temas de segurança, prevenção à fraude, controles internos, risco e privacidade. E, assim como a Tere comentou, nessa jornada já há um bom tempo, já aí 27 anos trabalhando com segurança e tendo a grande oportunidade de estar na DOC construindo e fortalecendo todo o ecossistema de segurança e prevenção à fraude, né? Então, é muito bom porque a DOC é uma provedora de serviços de pagamento e bancários para a América Latina, com presença em mais de 11 países. E aí a gente tem o desafio de garantir toda essa segurança, todo esse controle para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Maravilha, pessoal. Entrando de fato no tema também agora e tentando explorar o que acontece, o que vocês têm encarado, enfrentado no cotidiano de vocês, né, em termos de cibersegurança e também combate à fraude. Quais são aqueles que mais estão se apresentando no contexto de cada uma das empresas? A gente está falando de contextos aqui que tem várias similaridades, mas também desafios, alguns desafios que podem aparecer com mais recorrência em cada caso. E também quais são os tipos de ataques mais comuns que vocês presenciam no dia a dia das atividades de vocês? Começando com a Tereza, depois a gente já vai. Show. Olha, fato é que realmente o número de fraudes continua aumentando, impactando clientes, instituições financeiras, ecossistema como um todo, né? Segundo o Anuário de Segurança, o ano passado aumentou em 62% em relação ao período anterior. Então, não tenho o que falar sobre isso, mas falando um pouquinho do histórico, um pouquinho do ano passado, a gente viu muito esse tipo de ataque de WhatsApp, engenharia social com WhatsApp, clonagem de WhatsApp, e o Pix foi largamente atacado de várias formas, né? SMS, e-mail, todo tipo para fazer transferência, convencer a vítima, né? Principalmente engenharia social. Se viu até o caso do Rio Grande do Sul, né? Uma tristeza. Nossa, né? O pessoal usando Pix falso, conta falsa para poder roubar a questão lá com as doações. Continuou também ainda, infelizmente, a questão daquele roubo de celular que a gente tanto vê na televisão, que a pessoa tem que dar a senha com o celular aberto, que ele acessa tudo, e pior ainda, né, quando vê o sequestro, né, que daí fica em cativeiro, e o que ele usa ali? Está usando o crédito que a pessoa tem, né, então fica lá abrindo contas, e com biometria e tudo mais, e isso foi mais o que passou, né, esse ano, eu acho que quem não recebeu esse ano uma mensagem de central, falsa central, 0800, tá um inferno esse negócio, né? Que é para captura de dados, para associar com outro tipo de ataque, né? Ou vender dados na Deep Web. E o que a gente tem visto também? Continuaram ainda os ataques de phishing, agora mais sofisticados. Por quê? Porque a IA está ajudando. Não tem mais aquele erro gramatical que a gente pegava no phishing. Então, a IA está ajudando essa questão aí do phishing, não parou. Aquele outro também que fala de acesso remoto, né? O cara liga, aqui é o Banco Bradesco, tá? Eu quero ajudar você está com problema, né? O cara até faz o cara errar a senha lá, né? Faz as tentativas, tudo faz coisas para poder ligar, então tudo associado. E esses são os mais antigos. Os associados com parte física, a gente tem visto um novo agora que é do presentinho, né? Aquela floricultura liga para você associada com as redes sociais e fala, olha, tem um presente aqui, manda um motoboy e você acaba tendo, passa lá dizendo, te enganando, é fácil cair, viu? É fácil cair. Você acaba passando um frete, em vez de 5,33 vai ser 5 mil e pouco, né?
Então, realmente, cai isso aí no dia do aniversário. Esses ataques físicos de troca de cartão também. No carnaval acontece muito, né? O cara, se vai pagar, troca o cartão. E ainda a abertura de contas falsas com documentos falsos, emissão de cartões com documentos falsos. Então, tudo tem híbrido, lógica, os antigos ainda continuam, mas o que apareceu esse ano, e realmente assusta, é a questão da IA, né? Ajudando essa questão do deepfake. Então, o que acontece? Os dois que mais chamam atenção, faz um vídeo, vídeo, ele é a clonagem da pessoa, né? Junto com a voz, que também é clonada, é a pessoa falando ali, fala com o familiar se, né, ajuda e acaba fazendo um pix, porque foi enganado com uma imagem totalmente falsa. E a outra também é o ataque morfo, que está atacando, daí no caso, a autenticação. Então, os bancos têm muita autenticação de biometria com face, e aí está atacando com o ataque morfo, com a IA, fazendo uma imagem quase igual à do cliente, de muito difícil detecção. Então, assim, bem resumido, que a gente está vendo as transformações dos ataques, muitos antigos se transformando, mas agora a tecnologia pondo outra roupagem nisso, tá? Evoluindo, levando para outro patamar e também mexendo com todas as estruturas de segurança das instituições para acompanhar isso. Tiago, como é que você tem visto aí? Boa colocação. O que a gente vê bastante é que assim, né, a tecnologia trouxe muita transformação para esse meio, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os dados do próprio Bacen, né, de janeiro a maio ali foram quase 1,6 milhões de MEDs, de requisições ali de fraudes aportadas. Então, a gente vê que o volume está crescendo. É muito presente isso, né? A Tere comentou muito bem que é muito fácil você conhecer qualquer pessoa que fez parte de um golpe e tudo mais, né? O que a gente vê muito na DOC? Como uma estrutura, né? Como uma infraestrutura de meio de pagamento, é importante a gente separar dois lados, né? Então, assim, a parte de emissão de cartão, que é muito forte nossa, a parte de Bank as a Service, que é outra parte muito forte nossa, a gente consegue separar e olhar algumas coisas com relação a tudo isso. O que a gente vê muito é os ataques direcionados à infraestrutura no nosso sistema, né? No sistema na qual a gente trabalha. Então, a gente olha aqui muito uma questão do ataque ao portador, que é um desafio muito relacionado a golpe, que está direcionado ao humano. O que a gente vem vendo bastante, se preocupando muito, são os ataques às APIs, aos back-ends, às aplicações que suportam o negócio. Então, não é só o fraudador, é um hacker que vai lá e tenta comprometer uma API de Pix, por exemplo, e fazer Pix numa quantidade muito gigantesca. E aí é muito rápido quando a gente percebe isso. Então, se baseia por vulnerabilidades, por problemas de infraestrutura, por ecossistemas tecnológicos, de uma certa forma. Então, o que a gente olha muito hoje é no conceito da identidade, porque tudo no final do dia é identidade, mas a identidade do servidor, a identidade da infraestrutura, a identidade do que está batendo no nosso ambiente. E para isso, o que a gente vem observando muito é a unificação e o viés de segurança e prevenção à fraude numa célula única é onde a gente tem esse tempo de resposta muito mais rápido para segurar uma fraude, segurar um incidente de segurança, segurar um problema e ter aí uma reação muito mais rápida. Então, compartilhando um pouquinho aqui, né, colaborando com a fraude, muito ali no golpe, na identidade do portador, a gente vê muito no nosso ambiente, vê muito no nosso ecossistema a fraude à infraestrutura. O ataque direcionado à infraestrutura com volumes gigantescos. Porque, como ela comentou, a fraude no portador vai consumir o crédito e o saldo daquele portador. Quando a gente tem um ataque a uma infraestrutura bancária, ele vai consumir o saldo daquela conta daquela instituição. Então, são volumes financeiros muito altos. E aí, isso é muito desafiador de você detectar, porque é um acesso muitas vezes confiável, é um acesso conhecido, legítimo, que pode ter tido uma facilitação do insider, de alguém que facilitou alguma coisa. Então, complementando, a gente vê muito essa questão na infraestrutura. Legal ver esse contraponto, né? A gente viu muito aqui com a Maria Tereza os exemplos de pessoa física, de que a gente bate, e com você esses ataques aos sistemas, às infras, e enfim, a gente está exposto nessas duas pontas, né? E corroborando com um pouquinho mais com esse tema, Maria Tereza, eu queria entender as medidas para poder aumentar a prevenção de fraudes que vocês estão desenvolvendo, né? Quais são os principais desafios quando a gente olha no banco
principalmente hoje, né, a jornada é 100% digital, enfim, a gente tem vários elementos que tornam complexo esse processo, a parte de autenticação, né, e queria entender quais são os fatores de sucesso para o negócio e como melhorar a jornada do consumidor dentro desse contexto, como é que vocês, pelo contexto Bradesco, estão conseguindo otimizar isso e compensar esse trade-off que a gente tem, né, de soltar mais para poder ter mais fluidez do ponto de vista de experiência, mas ter que segurar para poder também não deixar a bola passar debaixo das pernas, né? São inúmeros fatores e locais e pontos até que você tem que estar cuidando dentro da tua infraestrutura, etc. Mas eu vou entrar um pouquinho nessa parte da jornada, tá? Uhum. Então, nessa parte da jornada 100% digital, eu vejo que é um dos maiores desafios hoje para todas as empresas, bancos e tudo mais, você ter uma jornada 100% digital de todos os produtos e serviços de uma forma boa para o usuário, né? Com o equilíbrio da segurança. Então, isso realmente é o paradoxo e aqui onde que eu vou me fixar um pouco no discurso, né? Então, atualmente aqui a gente pensa muito em segurança, como que você vai pensar, o Brasil primeiro falando, o que o Brasil está trazendo, né? O Brasil traz uma capilaridade imensa, né? De inúmeros tipos de negócio, investidores dos mais simples até os mais complexos, o tipo de negócio que a gente está tendo lá que é atender moeda virtual, a parte de transações internacionais, cross-border, capilaridade gigantesca. Então, principalmente o Bradesco, que atende um range muito grande de todos os tipos de investidores e clientes, né? Então, nosso portfólio de serviços, na jornada de cliente, a gente tem que ter segurança, mas sempre daquela forma fluida, leve, agradável. Então, esse realmente que é o paradoxo, né? Quando você fala em segurança, falando um pouquinho até do que você falou de autenticação, a autenticação ela é para que aquele usuário ele seja legítimo e que ele tenha credenciais válidas e que o usuário seja autorizado. Então, são 3 coisas com credenciais válidas, autorizado, para ele poder se autenticar. E a autenticação, ela é o que você é, por exemplo, uma biometria, o que você tem, por exemplo, um token, um cartão, o que você sabe, né, uma senha. Então, esses são esses fatores, geralmente, que você usa para uma autenticação numa jornada. Então, para você fazer a jornada, você tem que colocar vários pontos de segurança. E eu estou falando mais da autenticação aqui porque, na nossa visão que a gente está hoje, a questão da autenticação virou realmente o horário da coisa toda, né? Porque depois vem o dado, mas na autenticação é a porta de entrada. E para você fazer a autenticação não é algo simples. Está muito complexo mediante o que está ocorrendo agora com o uso de clouds, né? E com o uso dessa questão da associação com outros parceiros nos payments. Então, você tem que trocar informações, as identidades elas são trocadas, as formas de conexões e tudo mais. Bom, uma autenticação boa, ela precisa ser, pelo menos sempre, no mínimo com 2 fatores, né? De preferência randômica, né? Que seja aquela surpresa, nunca seja a mesma. Sempre também, de preferência, que tenha associado uma biometria, né? Até para dificultar. E não adianta só deixar a questão na autenticação, que é a porta de entrada, né? A gente chama muito, é o porteiro. Hoje, o nosso grande desafio é antes da autenticação. Tem que ser feita uma avaliação de risco muito rápida, uma avaliação com algoritmos IA, com um modelo analítico, em que você possa saber se aquela conexão é uma conexão que está vindo segura, se aquele cliente que está vindo não é um fraudador, que está usando um robô, que está usando, como eu falei, um deepfake. Então, tudo isso tem que acontecer em segundos. Esse é o nosso grande desafio. Como é que eu faço uma verificação do celular que está chegando, da máquina que está conectando, versus a biometria e o que ele está usando para autenticar, e também num modelo de autenticação adaptativa, que a gente está usando muito hoje, tudo isso muito vivo, dentro de uma jornada única e rápida. Então, esse é o grande desafio. Como que eu vou conseguir colocar toda essa segurança? Porque as pessoas querem se sentir seguras. Não só na percepção, mas elas querem estar seguras. O usuário quer ter certeza, ele está pondo o dinheiro dele lá, né? Está pondo os investimentos dele lá. Então, essa forma aí que a gente está fazendo hoje, a gente está até desenvolvendo uma plataforma nesse sentido, que é uma plataforma multirandômica para autenticação, né? E também com uma parte anterior que faz toda essa pesquisa de análise de risco de score, né? Qual é o score dessa conexão que está vindo aqui, né? Essas informações antecipadas, que vêm antes, às vezes vêm depois, tudo isso depende da jornada, dos canais, ou aonde que está esse usuário, qual que é o processo que eu estou usando. Então, realmente, é um leque enorme
de tipos de jornada e de autenticações que a gente tem usado exatamente para enfrentar esses novos tipos de ataque com o IA que a gente tem recebido e a organização do crime, que está realmente de posse dos nossos dados, de posse das nossas informações, de documentos, etc. E isso daí realmente é o que a gente está enfrentando agora, tá? Sim, claro, e dados vazados, a gente tem pra caramba, então juntando tudo isso, estamos muito vulneráveis e expostos, né? E Thiago, voltando agora, olhando para um pouquinho para o contexto DOC, né? Vocês atuam aí em várias jurisdições diferentes, e aí eu queria entender, né, como, primeiramente, o mercado brasileiro se diferencia dos outros países quando a gente está falando de fraude. Acho que a resposta é um pouco dada, né, que a gente é mais criativo que os demais. E quais seriam as principais características e desafios, e também como vocês chegaram a desenvolver soluções específicas para lidar com a complexidade e com o volume operado na plataforma da DOC. Fala um pouquinho também sobre números do que vocês pegam, processam e como conciliam isso com esse desafio de analisar e evitar que a bola passe debaixo da perna, como eu falei. Boa pergunta. O volume é muito grande, né? Então, assim, como a gente comentou, a DOC está presente em 11 países e, de fato, como você falou, bola dada, o Brasil exporta conhecimento, exporta fraude. Ele é o celeiro. A gente tem uma capacidade muito grande e criativa de gerar fraude aqui dentro, né? Dentro do ecossistema brasileiro. E aí tem vários números aqui que são super importantes, que eu acho que até marquei aqui porque é muito expressivo, né? A DOC, a gente tem uma unidade de negócio de risk. Então, a gente tem a oferta de prevenção à fraude, de onboarding para todos os nossos clientes que estão dentro já da nossa plataforma, mas também a gente teve ali a oportunidade, a gente viu essa sacada de desplugar isso de dentro do nosso ecossistema e oferecer isso para qualquer cliente, qualquer fintech, qualquer empresa que queira ter um serviço de prevenção à fraude, usar a DOC como uma plataforma de prevenção à fraude. Então, eu estou falando desde o contexto de onboarding de contas, com identificação, com liveness, muito como a Tere comentou, com todas as melhores tecnologias e processos para identificação e garantir que o portador por trás daquele device é ele mesmo que está fazendo a abertura, né? Não tem uma fraude de aplicação, FA, né? Evitar. A gente não vai evitar a conta laranja, que é um outro caso, porque, na verdade, né, a gente sabe como é que isso funciona. Então, a gente tem essa oferta separada justamente por isso. Os números são muito grandes, Bruna, é super importante a gente compartilhar. Na DOC, a gente processa, só na prevenção à fraude, aproximadamente 400 milhões de transações por mês. A gente está falando de um montante de aproximadamente 75 a 80 bilhões de reais. Números de fraude evitadas por mês, aproximadamente 100 milhões de reais. Que o nosso modelo, a nossa área, a nossa estrutura previne no modelo, né, no transacional. Então, isso vocês já fazem dentro para os clientes DOC e também para o mercado, ou dada essa expertise vocês produtificaram isso? Isso é um produto, é uma oferta para os clientes que já estão lá dentro, operando dentro da nossa infraestrutura de pagamento e bancária, mas também temos clientes que não estão operando na nossa infraestrutura bancária e consomem somente o serviço de risk como parte de prevenção, como parte de prevenção. Tem muito aprendizado, né? Tem muito aprendizado, porque, olha, a gente abre 160 mil contas por dia. Então, contas de cartões, crédito, débito, né, cartões aí globais, contas digitais, são 160 mil. Então, a gente tem uma base de reconhecimento facial, uma base de face de fraudadores muito grande. E algo que é super importante compartilhar esse ecossistema, ele é compartilhado. Então, o cliente A, que recebeu um fraudador, que a gente descobriu que é uma fraude, que tem uma consulta ali no DICT, que eu sei que é um CPF ruim, ele é marcado numa hotlist e todos os meus outros clientes, toda a minha plataforma, identifica aquela conta, aquela pessoa, e ele não abre mais uma conta, ou a conta dele é bloqueada por um SPD, por exemplo, para não operar mais. Então, essa inteligência a gente aplicou dentro do nosso negócio. A gente tem um volume de 75 milhões de contas ativas. Então, são contas que processam e operam, né, diariamente e transacionam diariamente. Então, o volume é muito grande. E o que a gente fez como estratégia para ser assertivo e ter uma melhor resposta e reduzir os números de fraude e os números de incidentes de segurança? Aproximadamente 1 ano e meio atrás, a gente tomou a decisão de unificar as estruturas de segurança da informação, prevenção à fraude e risco. Porque, para mim e para o conceito da DOC, é tudo uma gestão de risco.
Sim. A gente precisa avaliar qual que é o apetite, para onde a gente vai. Então a gente juntou essas áreas. E aqui, assim, muito transparente. Quem nunca trabalha nessa área, nunca viveu um incidente ou uma fraude, aquela história. É um problema de segurança, é um problema de fraude, é um problema de tecnologia, aquela bola jogando para um lado e para o outro. A gente decidiu, há quase 2 anos atrás, acabar com isso. É uma estrutura única, um centro único, e a gente criou o Cyber and Fraud Prevention Center na DOC. Então, todos os playbooks, todos os casos de usos de detecção de cibersegurança e de prevenção à fraude estão na mesma estrutura, com o mesmo time de primeira resposta, com todos os casos criados com playbooks, atuações e com medições de SLA. Então, número importante aqui, alertas críticos, o time dá um acknowledge, que é, ele captura aquele alerta para tratamento em menos de 30 segundos. Ele resolve aquele problema, ele fecha aquele problema em menos de 6 minutos. Por que 30 segundos? Por que você mede isso, Thiago? Terei, depois pode compartilhar. Quanto que a gente perde de dinheiro por segundo ou por minuto numa exposição ou numa fraude? É muito dinheiro. Então, a resposta é muito rápida. Então, quando a gente tomou a decisão de juntar essas estruturas e ter os playbooks criados, que é o que o mercado está falando de Fusion, e a gente pode falar que a gente foi muito vanguarda e muito à frente desse mercado, de fazer a disrupção e falar, a gente precisa ter isso integrado, a gente vê hoje o mercado, outras empresas, outros clientes, outros big techs vindo conversar com a gente e falar como é que vocês estão fazendo, né? Como é que vocês reduziram os BPs aqui de fraude, os números. Então, assim, foi muito um aprendizado. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Um aprendizado que a gente teve ao longo desses anos, muita experiência, um time muito forte envolvido, realmente para que a gente conseguisse proteger todo o ecossistema financeiro, proteger os nossos acionistas, proteger os investidores, os nossos clientes, os nossos parceiros e reduzir a fraude na companhia. Maravilha. Pessoal, a gente está aproximando do final aqui do painel e aí eu queria ouvir de vocês considerações finais e ao mesmo tempo também um pouco de perspectivas para um mundo onde a gente está em cada vez mais deepfakes, como você mesmo citou, um mundo onde logo mais a gente vai ter computação quântica, enfim, novas fronteiras para quebrar a encriptação e tudo mais. Então, começando aqui pela Maria Tereza e depois a gente fecha com o Thiago. Vou fazer um resumo, então, mais ou menos. 49% das brechas que a gente tem hoje, né, são de roubos de credenciais. 74% de elemento humano com engenharia social dos incidentes e 70% de configurações erradas quando migra para cloud e quando está em cloud. Então, o que está acontecendo hoje nas empresas? Migrar de IA para a IA generativa é urgente para ajudar essa questão de cyber, porque quando você usa IA generativa, em torno de 4,5 vezes a mais, você consegue achar brechas em todo o teu ambiente com essa inteligência generativa, e nem se fala de usar aqueles códigos abertos, escambertos, que estão perto de 0% hoje, comparando com a IA. Então, essa é a primeira dica. Falando primeiro um pouquinho mais de cyber também dos frameworks, bem rápido, o que a gente está fazendo agora é todo mundo usando o ambiente de cloud, né? Até os grandes bancos também estão todos nessa migração. E quando você vai para a cloud e você está usando IA, é necessário que os frameworks estejam mais leves e mais atualizados. Eles vão ficar mais enxutos, os nossos frameworks de cyber. Então, por exemplo, você precisa ter uma linha de pessoas altamente capacitadas, que esse é um grande risco hoje. Para encontrar pessoas capacitadas para manter os seus modelos de algoritmos e os seus modelos de IA atualizados, está muito difícil, porque é muito rápido. Então, eu até vi que painéis anteriores falaram sobre isso. Sim. É uma questão importante, essa questão de deixar os modelos de algoritmos e IAs atualizados. E no seu framework, essa linha das pessoas capacitadas precisam cuidar do seu ambiente de cloud, do seu ambiente de componentes internos e do seu supply chain, cuidando de todos os dados que estão trafegando nesta cadeia. E usar IA generativa, principalmente para o DevSecOps, para a parte de desenvolvimento seguro. E embaixo, cross, para tudo isso, hoje precisa ter o Zero Trust em toda a sua cadeia. O Zero Trust Access com autenticação adaptativa, interno e externo. Esse framework bem simples que eu expliquei agora, ele parece fácil, só que para chegar nesse modelo de cyber, muita coisa passou, né? Os nossos modelos de cyber frameworks eram cheios de caixinhas. Hoje está mais enxuto, está mais direto ao ponto, e porque a IA veio exatamente para ajudar nesse ponto. Acho que mais ou menos o recado que eu tentei passar do que precisa fazer para a cyber a partir de agora. Maravilha. E deixando o playbook ainda para o pessoal que está ouvindo. Thiago, o que você me conta? Boa. A evolução de
todas essas tecnologias, ela sempre vai trazer uma visão de risco. Isso é, aqui, de novo, né, 27 anos, e eu brinquei com a Tere logo no início e falei assim, quando a gente começou com cibersegurança, não existia cibersegurança, era segurança da informação. Era male um antivírus e um firewall, há 30 anos atrás, quando a gente falava. Hoje a gente tem diversas tecnologias. A tecnologia avança, mas a área de segurança também avança. Olha aonde a área de segurança está se posicionando hoje junto aos negócios da companhia. Está todo mundo falando temas de cibersegurança em todas as conferências, em tudo que se pode imaginar. Eu sou da velha guarda. Eu gosto do conceito do básico bem feito. Eu acho que esse é um grande desafio. Os frameworks suportam muito, ajudam muito. Certificações, eu acredito muito nos poderes de certificações e das metodologias. Então, a DOC tem certificações de ISO 27001, 27701, ISAE 3402, todos os PCIs, porque isso mostra a governança, mostra a diligência, mostra a responsabilidade. Então, o básico bem feito é o melhor caminho. E a evolução com a tecnologia e com todos esses novos desafios vão acontecer de uma forma natural, a segurança junto do negócio. Ela comentou um negócio muito importante do DevSecOps e todos os conceitos de by design. Então, quando a gente fala de security by design, privacy by design, risk by design, plugar todas as esteiras de desenvolvimento com shift left, com visão de risco de negócio, com visão de riscos de unidade de negócio, e você dá uma espécie de gamificação, fala, olha, sua unidade de negócio, ela está pior do que a outra, aí você gera uma competitividade para que as áreas de negócio queiram evoluir a maturidade dos seus produtos e a maturidade de segurança daquele ambiente, porque a segurança ela vai acompanhar. A segurança hoje não é mais aquela segurança de 10 anos atrás, que todo mundo falava não, 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 não. A segurança acompanha o negócio, e é isso que eu acredito bastante. Vai ter muita tecnologia, vai ter aí computação quântica, e a gente vai acompanhar, e a gente vai passar por isso. Porque a comunidade de cibersegurança é muito capacitada e muito engajada nesses temas. Mas nunca, é o que eu falo para o meu time, nunca esqueça o básico bem feito. O básico bem feito é o suporte para qualquer coisa. Desde o início de uma jornada do novo produto, até passar por todas as esteiras de desenvolvimento e garantir lá na produção que os testes e os acompanhamentos estão sendo feitos de forma eficaz, né? Acho que isso é importante. Maravilha. Ótimas mensagens finais aqui para a gente deixar para a audiência. Uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas.